aí, minha gente, vamos que vamos no nosso Alô Excelsior pra você. Agora eu quero dar meu bom dia a meu amigo de longas datas, né? Já foi um cara que também me abraçou no rádio, né? Ele hoje como proprietário de rádio também, e é um colega muito querido, não só por nós aqui, né, Ruth, mas por toda a Bahia. Ele vem acompanhado aqui com duas grandes amigas também. Meu amigo André Espínola, bom dia! Bom dia, meu querido amigo Josenel Barreto, uma satisfação poder estar aqui com você, com o povo da Rádio Excelsior, aos ouvintes da Rádio Excelsior também. E aproveitar e matar um pouco da saudade, né, do rádio, já que eu estou afastado, não posso falar no rádio enquanto apresentador, e aí venho aqui bater esse papo com você enquanto entrevistado. Esse novo caminho que você vai seguir agora, e a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, André Espínola, faz um resumão aí dessa sua carreira como locutor, como radialista, como cara da comunicação. Josenel, eu até retruquei não ir para o rádio, mas foi muito complicado esse retruque, porque meu pai é radialista, você sabe disso, Rui Espínola. Grande Rui Espínola, um abraço, meu querido amigo. Newton Espínola Cardoso também, da década de 60, 70. Você vem de uma família 70, tradicional, né? Do rádio. Então o rádio era o quintal da minha casa. O rádio fez parte da minha vida como todo. Eu, criança, eu via meu pai se arrumando para ir para o rádio. Em muitos momentos ele me levava para dentro dos estúdios das rádios. E, por exemplo, no estúdio da Rádio Cultura da Bahia, eu, por dezenas de vezes, eu ia com ele. A rádio próximo, na Rádio Cultura, a Rádio Cultura da Bahia era na Machado de Assis, número 12, e eu morava na rua Machado de Assis, número 3 ou número 6, não me lembro agora. E aí, meu pai, por muitas vezes, saía correndo atrasado para ir apresentar o programa, e logo em seguida eu ia correndo, porque eu adorava o ambiente de rádio, de estúdio, os amigos dele. E aí foi quando eu comecei a aguçar a vontade de ir para o rádio. Logo em seguida eu comecei a trabalhar com ele, na parte de produção, depois fui para a parte de vendas. Modéstia à parte, fui um ótimo vendedor, vendia muito bem. Naquela época, vender Rádio Cultura da Bahia era complicado, rádio AM, as FMs estavam chegando, estourando, com uma força muito grande. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos, André? 1995, por aí, entendeu? Por aí, né? E aí, as AMs começaram a ter uma força menor, principalmente na parte de vendas, né? E eu conseguia vender bastante, vendia bem e comecei a pegar gosto pelo rádio. A partir daí eu apresentei um programa, fui apresentando esse programa que era da época apresentado por Newton Espínola Cardoso, era o Na Polícia e nas Ruas. Ele tinha o Dramas e Tragédias de uma Cidade, que era o pipoco da época, e o quadro Na Polícia e nas Ruas, que acabou sendo a origem de um programa. E eu aí então toquei o Na Polícia nas Ruas por um bom tempo. Meu pai apresentou Na Polícia nas Ruas. Hoje tem outras emissoras de rádio que usam esse nome, mas esse nome era genuíno do Newton Espínola Cardoso. Era uma marca. Era uma marca, né? E depois do Na Polícia nas Ruas vieram outros programas, né? Como o Alerta Bahia, o A Voz da Cidade. E aí eu não parei mais, enveredei no rádio. E você sempre fez um rádio muito ligado às causas sociais, né? Você sempre foi um cara que tem também o seu lado polêmico, né? Porque você, quando abraça uma causa, você vai fundo, você, né, gosta de ter a coisa que chegue até os ouvidos das autoridades competentes para resolver os problemas. Você sempre esteve do lado do ouvinte, né? Esse carinho que você tem também com as pessoas que participam dos seus programas.
E você, eu acho que diante de tudo isso que você já passou no rádio, diante de tudo que você viu, dos problemas, das complicações da vida, fica à vontade para entrar no nosso assunto aqui, viu? E agora você está caminhando para tentar, pelo menos, participar também junto com essas pessoas que sempre estiveram no seu programa de uma maneira de reclamações, de lamentações. Agora você tentar, no lugar mais alto, tá mais do lado desse povo, não é isso? Ruth, um abraço, minha amiga. E tem uma voz bonita, Ruth, viu? Obrigada. Fala bem pra caramba. Parabéns, Ruth, viu? O rádio, ele é uma ferramenta extremamente importante e ele consegue fazer o elo entre as autoridades e o povo. Isso é muito importante. Então, usar dessa ferramenta... Às vezes a gente fica mais sabendo dos problemas do que eles que estão lá. É verdade. E muitas vezes a gente sabe antes do que eles, né? Então, a ideia do rádio só para falar, só para se comunicar, não bateu muito na minha cabeça, sabe? Eu sou apaixonado pelo rádio, você sabe disso, Josenel, mas eu quis fazer do rádio algo que a gente pudesse também contribuir com a sociedade. Então, a gente faz muito pelo social, mas é de uma maneira mais de bastidores, sem ficar deixando escancarado que a gente faz esse trabalho, porque eu entendo que quando as pessoas fazem, não precisa ficar divulgando, mostrando para as pessoas que fez. Mas enquanto emissora de rádio, não digo nem André Espínola, mas enquanto emissora de rádio, a outra emissora que, não sei se eu posso falar aqui... Pode, claro, lógico. Eu sou proprietário da Massa FM e dentro dessa emissora, e também a gente comanda a CBN Salvador, Aliás, essas emissoras... É super salutar, bom para o rádio, essa movimentação que deve ser feita. E você é um cara que tem essa visão, né? Trouxe a Rede Massa aqui para a Bahia. E a gente, como radialista, como rádio também, fica muito feliz, porque eu acho que a movimentação do mercado é muito boa. E a CBN Salvador também, né? CBN Salvador. Então, dessa forma, a gente, através das emissoras de rádio, consegue fazer muita coisa, inclusive com o apoio dos amigos, né? Tem várias pessoas que mandam para lá para a gente 5, 10, 15, 20 cestas básicas e a gente consegue, dessa forma, resolver a situação de fome de imediato ali de muita gente. E tem outras formas também de poder contribuir, poder ajudar, porque o microfone, ele proporciona isso. E um dos pontos é o que você falou, é fazer esse elo entre as autoridades e o povo, ouvindo os reclames das pessoas, levando para as autoridades e muitas vezes resolvendo. E que não são poucos, né? São muitos. Você recentemente esteve na Rádio Baiana, Fernanda está aqui com a gente também. 4 anos. Então, bom dia aí, Fernanda. Você que já passou aqui também pela Rádio Excelsior. Bom dia, Fernandinha, tudo bom? Bom dia, José. Quando ela fala, rouca, todo mundo conhece. Mesmo rouca, todo mundo conhece. Mas é uma satisfação estar aqui. Passei por aqui durante 4 anos. 4 anos. Na Rádio Excelsior. É um prazer estar aqui de volta, acompanhando André nessa trajetória, nova trajetória dele. E eu vou te dizer uma coisa. Eu já participei disso, de política, de campanha. E André está bem assessorado, viu? Você... Tati Macedo. Tati, né, que está aqui com a gente também. E as duas aí vão dar esse suporte. É interessante para a gente do rádio também. Tem uma pessoa lá trabalhando, que André não vai, ele vai contar aqui agora qual é o projeto dele lá na Câmara, mas não deixa de também ser um braço do rádio lá na Câmara Federal. Com certeza, principalmente pelo fato, né, dele fazer um trabalho social e muito parecido também com o que eu faço durante esses anos. A gente, claro, além da amizade que a gente tem, a gente se identifica pelo que a gente faz no rádio, que é de fato ajudar as pessoas. Beleza. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Silva Júnior, que está ouvindo a gente aí. Silva, um grande abraço, um dos grandes comunicadores que nós temos aqui da Bahia, viu? Um grande abraço, Silva. Daqui a pouquinho a gente manda uma foto aí para você, viu, querido? Mas, André, você tem um projeto diferenciado nessa caminhada.
É claro que os nossos ouvintes aí que estão na grande região metropolitana aqui de Salvador, que o conhecem bastante, ele teve essa passagem aí pela Rádio Baiana, que é uma rádio que muito chega bem aí na região metropolitana, chega aqui em Salvador, mas você tem um projeto diferenciado. Conte para mim e para os meus ouvintes aí. Amigo Josenel, eu recebi o convite do ex-prefeito Assemineto, pré-candidato ao governo do estado da Bahia, para ser candidato a deputado federal. Bruno Reis me chamou no gabinete dele, com a Ana Paula Matos, e a gente teve uma conversa muito ampla, e a partir daí, então, eu decidi ser pré-candidato a deputado federal. Nesse momento, eu sou um pré-candidato. A partir de agosto, né, tudo dando certo, serei candidato. A partir daí, eu trouxe Fernanda Cruz, Tati Macedo, Daniel Alencar, toda a minha turma, e mostrei para eles dessa possibilidade. Todos adoraram, me incentivaram e me disseram, vá para frente, vamos em frente. Eu comecei a fazer minhas caminhadas, indo para casa das pessoas, visitando bairros, até cheguei a postar algumas coisas. E eu saí de lá muito frustrado. A minha frustração foi em ouvir das pessoas que ainda existe o imediatismo. Então, muita gente me pedindo cesta básica, me pedindo saco de areia, a velha política, cimento, né? A velha política, entendeu? E aí eu voltei desses eventos em vários momentos e uma vez eu chamei Fernanda Cruz e disse a ela, chega aqui, vem cá que eu preciso falar com você porque eu acho que eu vou desistir de ser candidato a qualquer coisa. Então, na pré-campanha eu já vou desistir. Ela, não faça isso, deixa eu chegar aí. Aí quando eu cheguei, eu mostrei para ela dessa minha frustração. Mas ela disse, mas por que você quer desistir se você sabe que a política é dessa forma? Eu disse, porque eu não quero fazer a mesma política que todos fazem, ou que quase todos fazem. Eu quero fazer algo de muito diferente. Eu quero dedicar um possível mandato para as pessoas que precisam de fato. Mas essas pessoas que precisam de fato, infelizmente, uma boa parte ou a maioria, ainda está na questão da velha política. E há uma cultura desse povo de só votar na pessoa, de só fazer qualquer tipo de movimento político, se houver algo de contrapartida. Uma pergunta que eu ouvia muito na época, né? Você vai me dar o que para eu votar em você? Muito isso. Ouvi muito isso. E olha, numa pré-campanha, onde eu estava visitando as pessoas e sem pedir voto. Porque eu não posso pedir voto agora. Mas enquanto profissional de rádio... Estava se apresentando. Me apresentando. Eu sou radialista, sou pré-candidato e tal. E as pessoas já vinham na jugular. Eu disse, não, eu preciso entender o que é o jogo político, porque eu ainda não entendi. Eu conheço a política, mas não conheço o jogo político, não é? Meu tio, Orlando Espínola, foi 9 vezes deputado estadual, da década de 80 para trás. Então, eu conheço a política, mas enquanto novo, e esse jogo político eu não conhecia. Então eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Fernanda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se preocupar com o dinheiro público, o zelo com o dinheiro público. E eu não posso prometer às pessoas que eu vou zelar pelo dinheiro público esperando que eu seja eleito para dizer que eu vou fazer algo lá na frente. Eu tenho que me comprometer agora. E ela, mas de que forma você quer fazer isso? Eu disse, quando ganhar as eleições, eu não vou ter direito a alguma coisa? Pronto, então aquilo é meu. Eu não vou depender de 512 deputados federais, mais eu. Qualquer atitude que eu tome, ou qualquer projeto que eu coloque na Câmara Federal, vou depender da aprovação dos pares. Então isso é mais difícil. Mas o que eu posso já prometer e garantir que aquilo vai ser feito de verdade? Eu posso prometer que eu vou zelar o dinheiro público. Eu vou cuidar do dinheiro público. Eu vou me preocupar com esse dinheiro público. De que forma eu posso me preocupar com o dinheiro público de imediato? Tomando conta daquilo que vem para mim. O deputado federal, Josenel, só para você ter ideia, ele tem direito a quase 9 milhões de reais no seu mandato. De emendas, né? Não. Dentro do seu mandato, em 4 anos, somando tudo, todos os penduricalhos, entre salário, contratação de pessoas, cotão, aluguel de carro, de aeronaves, é algo extraordinário. Tem direito a notebook, celular, é uma regalia tão grande que eu fico assustado. Então o que eu resolvi fazer? Primeiro ponto, eu vou abdicar
de quase tudo que um deputado federal tem direito, mas não porque eu quero tirar onda, porque eu quero ser um deputado federal, né, falar para as pessoas que eu tenho mandato, nada disso, você me conhece muito bem. Claro. Mas para mostrar para as pessoas, mesmo sendo uma única pessoa no meio de 513, que vai fazer isso, e que muitos estão dizendo para mim, você não vai resolver nada para o país. Mas se a gente começa a fazer e mostrar, pelo menos que você entra para a política, Tudo que na quem gasta vida 9 tem que milhões... ter um start. Pois é. Aquele que gastou 9 milhões, você vai lá, gasta 1,5 milhão, 2, no mandato inteiro, os caras vão dizer, esse cara é maluco. Aí tem gente que já me disse assim, vão lhe matar. Eu disse, não vão me matar. E eu preciso mostrar para as pessoas que dá para fazer. Então, alguns pontos eu tenho colocado na minha pré-campanha, para que as pessoas comecem a entender que vai ser algo de muito diferente. Então, por exemplo, André tem direito a carro motorista aqui em Brasília. Aqui André tem carro. Em Brasília, André vai pegar Uber. Por que eu preciso chegar no aeroporto em Brasília, pegar o motorista me pegar com ar-condicionado, me levar para a Câmara Federal, eu subo, vou parlar, e ele vai ficar lá embaixo batendo papo, dando risada, tomando cafezinho com o dinheiro do povo, e o ar-condicionado ligado, esperando o deputado descer, porque o carro tem que estar com ar gelado. Isso é um absurdo. Um carro desse custa uma fortuna. Só para você ter ideia, o auxílio moradia, Josenel, 4 mil e poucos reais por mês. Ao final do mandato dá mais de 200 mil reais. Eu tenho direito ao auxílio moradia, eu tenho direito a alugar sala para escritório em Salvador, porque a estrutura tem que ser na cidade de origem, base, né? e lá em Brasília. Pô, eu tenho minha sala aqui. Quem quiser me receber, ou quem quiser falar comigo, eu vou receber lá na rádio. Eu vou receber dentro da minha sala. Eu não vou precisar montar outra estrutura. Na Câmara Federal, lá já existe uma estrutura. E eu vou para o funcional. Tem coisas que eu não posso abdicar, Josenel, mas o que eu puder fazer para manter o bom andamento do mandato, eu vou. Você vai ter vão ter coisas que você, evidentemente, precisará, inclusive, para se manter, para se locomover, levar o seu mandato e tudo. Ruth. Como, por exemplo, a aeronave, viajar, né? Não aluguel de aeronave, não, mas, por exemplo, sair de Salvador para Brasília, eu preciso ir de avião. Eu não posso abdicar. Você não pode abdicar. Vocês são pantaneiros também? Assistem a novela Pantanal? Muito pouco, mas eu assisti Se discutiu política na novela Pantanal. Inclusive, como uma coincidência não existe, eu trouxe algumas anotações justamente para falar um pouco sobre isso, porque eu achei muito interessante. E eu vou falar aqui vou imitar aqui a fala pantaneira de José Leôncio. Vamos abrir aspas. Ele diz o seguinte: para mim, falar em política sempre foi falar em bandalheira. Era esse o meu pensamento. Hoje, eu entendo que política é uma coisa muito séria. O que não é sério nesse país são os políticos. Foi a fala de José Leôncio na semana passada, se não me engano, no início da semana, falando sobre política. E aí, André, você chega hoje dizendo que dá sim para fazer política com honestidade. Dá sim para fazer política sem tirar o que o povo não tem, porque é isso que os políticos fazem. Né? A gente está nessa situação muito por conta dessa má distribuição de renda. Então, assim, quando você traz isso hoje, eu fico bem animada. Eu digo, meu Deus, enfim, vamos tentar, né? Vamos tentar. Então, assim, eu acho muito feliz, eu espero que você consiga se eleger e consiga de fato fazer, porque dá. O que não dá é os políticos, como você falou, ter todas as regalias desnecessárias e tirando a comida do prato do povo, porque é isso que acontece, gente. É isso que acontece. Então, assim, traz essa política, porque é essa política que a gente está precisando. Então, fala mais sobre isso, sobre a sua proposta, porque eu estou bem interessada e eu acho que é disso que a gente precisa. A gente precisa construir um Brasil diferente. Ruth, deixa eu só falar para você uma coisa. Para você ter ideia, o deputado federal, ele pode contratar até 25 assessores. Até 25 assessores. São 111 mil reais por mês. Ao final do mandato, isso dá milhões de reais. Nós estamos falando de um parlamentar. Aqui nós não estamos discutindo nem estrutura. Gabinete, não é prédio, cafezinho para lá, cafezinho para cá. Não estou falando nem sobre isso, porque dá muito mais.
Mas entenda, para que eu preciso de 25 pessoas? Eu sou uma microempresa, uma média empresa. Empresa de médio porte não tem 25 funcionários. Por que eu preciso de 25 pessoas me bajulando de manhã, de tarde e de noite? Isso não vai acontecer. Olha, a gente, dentro das contas que a gente está fazendo, chegamos a 12. Eu disse, tá errado, baixa esse negócio. Chegamos a 10. Eu briguei com minha produção aqui, minha equipe, essa turma aqui. Mas André, tá muito. Já estamos em 8 e meu objetivo é ter no máximo 6 assessores como deputado federal. São essas atitudes que a gente vai tomar para que a gente mostre que dá para fazer. Agora, o povo é que vai ter que cobrar. Eu aqui não vou ficar criticando quem faz, quem recebe, porque está na lei. Os políticos têm direito a isso. Eles fazem a lei, né? Pois é. Então, essa é a minha ideia. A gente tem projeto, tem proposta. Não pense que a gente só vai fazer uma pré-campanha, depois uma campanha, dizendo que vai só abdicar daquilo que a gente não quer pra gente, né? A gente sabe que tem direito, mas que a gente não quer. Mas a gente tem proposta, e tem propostas boas. Mas o primeiro passo agora, nesse momento, é se comprometer na pré-campanha de que dá para começar zelando pelo dinheiro público. Então, por que eu vou gastar? Eu tenho direito a gastar quase mais de 9 milhões, pode passar um pouco. Se eu posso gastar apenas 2, 1,5 milhão, talvez 3 no máximo. Então, essa é a nossa ideia. E tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa que a gente vai abdicar e que a gente sabe que não há necessidade alguma. Agora, por exemplo, eu encontrei com um amigo agora ali na frente, ele me falou uma coisa certa. Ele falou, como é que você vai gerir o seu mandato sem ter dinheiro? Aí eu falei para o amigo, eu disse, olha, para eu gerir um mandato agoniado para ser eleito na próxima, e agoniado, inclusive, para ser eleito na primeira, eu preciso me comprometer, gastar muito dinheiro, para depois levar vantagem, pagar o que eu gastei na minha candidatura e gastar muito dinheiro para ser candidato à reeleição. É um jogo, né? É um jogo. É um jogo. André, por exemplo, não vai fazer boca de urna. Você acaba fugindo do objetivo principal, que Exatamente. É fazer o seu trabalho como servidor público, né? Exatamente. André não vai gastar dinheiro na campanha. André não vai fazer boca de urna, que é o que mais gasta na campanha, todos sabem disso. André não vai fazer boca de urna. André não vai receber... Josenel, eu passei a minha vida inteira, e eu não estou criticando quem recebe, mas eu passei a minha vida inteira enquanto radialista, dizendo que eu não concordava com, por exemplo, o fundo eleitoral. Como é que eu posso agora ser pré-candidato, muito dinheiro, depois ser candidato e olhar para o meu público ouvinte, depois das eleições, e dizer que eu gastei 200, 300 mil reais de fundo eleitoral? O que é que o ouvinte vai falar para mim? Você é um sacana. Você passou a vida inteira ao longo dos seus 27 anos de rádio criticando esse tipo de coisa, e a primeira coisa que você faz é ir para a política para pegar dinheiro de fundo eleitoral? Não quero um centavo, não vou criticar ninguém que recebe, mas a minha campanha vai ser dos amigos, vai ser da vaquinha eletrônica. Eu não vou fazer boca de urna, e se tiver alguém distribuindo santinho de André, não vai ser nem com um copo de água, vai ser pela amizade, pelo respeito e pela consideração, e por acreditar que dá para fazer dessa forma. Senão André não vai para a política. Eu prefiro que seja dessa forma. Tá aí o nosso André Espínola. Bom dia, Josenel. Bonita fala do pré-candidato aí. Tá aí, ó. Tá aqui só. É Antônio Pereira, né? É isso mesmo? Fala pra mim aí, Antônio. Ele tá no conjunto ACM, é Antônio Pereira. Aquele abraço. Tem um recadinho também pra você, André. Foi um rapaz que ligou, Manuel Taxista. Mandou um abraço para vocês e disse que está na torcida. Obrigado, um abraço, beleza. Manuel. Bom dia, Ivonete Lopes dos Barris, ótima quinta-feira. Pede aí aos dirigentes pela segurança no centro da nossa cidade. Tá difícil, né, gente? A segurança. Acho que André pode falar nisso daqui a pouquinho também aqui. Vamos no intervalo, mandar um abraço pro meu amigo Paulo Vini. Grande Paulo Vini também mandando um abraço para você. Querido amigo Paulo Vini. Fernandinha, Tati, todo mundo aqui com a gente. Praias que refrescam uma alma, nas igrejas
corajosa fé que nos guia. Josenel é emoção, meu grande amor, minha Salvador, Bahia. Josenel. Pois é, minha gente, lá vamos nós aqui em 106.1 no seu dial, a sua Excelsior da Bahia. E aqui você já sabe, são 80 anos, né? Não são 80 dias ao seu lado. Mandando um abraço à família Excelsior, essa família maravilhosa que sempre colabora com essa obra de comunicação, né? De evangelização. E a gente fica muito grato a toda a família Excelsior sempre. Vocês são pessoas maravilhosas que a gente sempre agradece, né, pela contribuição que é dada para manter essa obra de comunicação. É isso aí. Um abraço a toda a família Excelsior. Bom dia, minha amiga Ruth. Estamos aqui com o nosso pré-candidato a deputado federal, André Spínola, né? André, a pergunta que ficou aqui antes do intervalo, não foi pergunta, mas foi um questionamento de um ouvinte que está ligado com a gente também, pedindo segurança na nossa cidade. Eu sei que ainda é cedo para você, né, falar, né, disso com mais propriedade. Você ainda não é o mandato ainda não está em vigência, mas como você vê essa situação atual que a gente está vivendo com relação à segurança? Josenel, amigo querido, eu vejo com muita preocupação. A Polícia Militar e a Polícia Civil, ambos estão extremamente desanimados, desmotivados, e isso tem motivo. Primeiro, o governo Rui Costa não fez nada, nem pela Polícia Civil e nem pela Polícia Militar. Para você ter ideia, você entra numa delegacia totalmente destruída, acabada. Policiais muitas vezes me recebendo de chinelo. Isso porque caiu no descrédito. Uma corporação militar ou uma polícia civil tem que ter treinamento, preparo, capacitação constantemente e valorização desses profissionais. Isso não acontece. Outro ponto importante é você cair no descrédito com a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Quando você tem, por exemplo, o Maurício Teles Barbosa, que foi secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, que foi afastado, e esse afastamento foi justamente por causa de situações escusas. E até hoje não se falou nada sobre isso. Você não vê uma vírgula que o governador Rui Costa fale sobre isso. E a gente sabe muito bem que envolveu, inclusive, a alta cúpula do judiciário do nosso país. Como é que você quer que a Polícia Civil, que a Polícia Militar acreditem na sua própria farda, no seu próprio distintivo, se o secretário de Segurança Pública é envolvido em esquemas escusos e a alta cúpula do judiciário do nosso país? Se você tem um governador do Estado... falar sobre ele, né? Pois é. Se você tem um governo do Estado da Bahia que não investe em equipamento, que não investe em aparelhamento, que não investe no preparo e capacitação desses profissionais. Só para vocês terem ideia, o déficit de policiais militares é enorme. É quase o dobro do que se tem hoje dessas pessoas trabalhando. A mesma coisa para policiais civis, que são verdadeiros carcereiros, que cuidam de bandidos dentro da cadeia, mas não saem para fazer uma investigação correta. Isso não é porque eles querem, não. É porque não se permite que faça desse jeito. Você pega o número de homicídios, de cada 100 homicídios, 2 ou 3 são desvendados. Os outros se perdem por aí. Essa é a verdade. Então, como é que você pode ter um governo que não investiu na educação? São pilares que são atrelados um ao outro. Se você não investe na educação, reflete diretamente na falta de segurança. Reflete diretamente na violência. E aí, consequentemente, a falta de segurança também esbarra com tudo isso. Hoje nós temos um problema gravíssimo. A Bahia está entre os últimos lugares no que diz respeito à educação para o nosso povo, e na segurança pública ela é campeã, infelizmente,
de violência no nosso estado. Você falando em violência aí, olha, gente, que coisa. A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, afiliada da TV Globo lá no Espírito Santo, passou por um grande susto ontem quando foi ameaçada por um homem armado enquanto estava ao vivo em uma participação no telejornal Bom Dia Espírito Santo. A Daniela estava no Morro do Cabral, lá na capital, né, do Espírito Santo, noticiando os constantes tiroteios na localidade quando ficou sob a mira de um revólver. Você vê que o negócio é um negócio muito mais sério do que o que a gente imagina. A violência, Josenel, essas milícias estão tomando conta, né? E as drogas estão destruindo os E eu lares. fico abismado quando a gente vê gente de visibilidade, gente que poderia estar dando exemplo, né? Pedindo a liberação das drogas. Você coloca Ou seja, um ponto interessante. As pessoas não têm noção, Ruth, André, todos que estão nos ouvindo, do que é uma família ter uma pessoa drogada. É uma família dilacerada, é uma família acabada. Porque quando você tem alguém drogado na família, afeta toda a família. Toda a família é afetada. E aí como é que você pode ouvir, por exemplo, do governador do estado da Bahia, Rui Costa, dizer que as drogas é um ponto gerador de emprego? Rui Costa disse que as drogas geram muito emprego. Eu fiquei abismado com isso. Como é que você pode aceitar que o secretário de Segurança Pública atual, Ricardo Mandarino, diga que a gente precisa se livrar das amarras mentais e discutir sobre a liberação das drogas? Aí fica difícil você lutar contra as drogas se você tem o governador do estado da Bahia que diz que gera emprego, que as drogas geram emprego, e que o secretário de Segurança Pública da Bahia quer debater a liberação das drogas. Porque ele diz que tem amigos que quando são cantores, compositores, que quando fumam ou cheiram, que eles conseguem compor melhor. Então a gente não vai conseguir nunca botar na cabeça de um policial militar ou de um policial civil que ele tem que lutar por alguém se ele tem o próprio governador que pensa dessa forma. Não tem condições. Pois é, minha gente, 9h40, estamos batendo um papo com nosso amigo, colega do rádio, André Espínola, que está aí numa nova caminhada, é pré-candidato a deputado federal. André, vamos continuar falando sobre o seu trabalho. Olha só, eu sei que não é fácil hoje fazer política, porque tem a gente sabe que tem gente honesta na política e tem gente desonesta, né? Infelizmente o que está imperando é a desonestidade no nosso país há mais de 500 anos. Mas a gente está na luta, a gente está vivo, tem que insistir e lutar e eleger realmente políticos que queiram fazer uma política para o povo, né? Não é fácil, mas esse é o objetivo. Mas tem uma coisa que eu percebo e que incomoda muito é com relação aos cargos políticos. Os políticos estão sempre colocando, né, nas suas principais direções, não pessoas competentes, mas pessoas que eles querem colocar. E isso atrapalha demais, né, a administração pública, porque a administração pública fica à mercê de pessoas não tão competentes ou incompetentes, digamos assim, para o seu labor, que não está vivendo de fato. A gente vê pessoas assumindo cargos da área social que não tem nada a ver com a área social, que não fez ciências sociais, que não fez relações públicas, gente que não é da área de saúde, trabalhando na área de saúde. Dá para mudar isso? Como é que você vê essa administração funcionando dessa forma? Eu acho que é um caos, é pífio. Na maioria não dá certo. Você pegar um engenheiro, por exemplo, colocar para ser um secretário de segurança pública, a tendência é não dar certo. Eu vou falar uma coisa para você, e você vai se assustar com o que eu vou te falar. Em minha casa eu costumo fazer conta de tudo. Quando minha mulher me pede para comprar alguma coisa, eu digo para ela assim, ó, um exemplo. André, compra ali 10 pães. Aí eu compro o pão. Aí comeram 8, sobraram 2. O pão ficou duro, mofou, você não pode dar nem pro cachorro. Aí você pega e joga fora. Aí eu digo para ela, ó, eu vou fazer a conta desses pães por 7 dias, por 30 dias,
por 12 meses e você vai ver quanto custou, quanto vai custar 2 pães toda vez que a gente tiver que jogar fora esse pão. Aí a gente vê aquele centavinho que você acha que não é nada, a fortuna que fica no bolso no final do ano. Eu estou te falando isso para você se assustar agora, quando a gente diz que nós temos 5.568 municípios em todo o país. 5.568 municípios. Logo, nós temos 5.568 prefeituras, 5.568 câmaras municipais, botando uma média de 10 vereadores por município, dá 55.680 vereadores. Não é isso mesmo? Agora bote aí pelo menos 10 assessores para cada vereador. Dá mais de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas trabalhando, assessorando essas pessoas. Eu não estou falando das estruturas. Eu não estou falando das estruturas que são astronômicas. Aí vamos para os deputados. Aqui são 63 na Bahia. Tem uma cacetada de deputado em todo o país. Só de senador são 83 senadores. Um presidente da República e um vice-presidente da República. É importante lembrar que todos esses 5.568 municípios têm 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos. Olha o tamanho da estrutura pública. É muito dinheiro que se gasta. Muito dinheiro. E quando a gente fala, aí eu entro na minha proposta principal, na minha pré-campanha, até porque aqui André não está para pedir voto, estou só para expor os meus pensamentos enquanto pré-candidato. Imagine você, e o Cajuru fez essa proposta. Sim, lá no Cajuru, Senado, né? André está falando de abdicar em torno de 70%, talvez próximo a 80% de todos os penduricários que tem direito. E eu quero falar do salário, inclusive, do meu salário, que eu vou fazer com o meu salário, que é a única coisa que eu não posso devolver, porque a lei não permite. Mas só para você ter ideia, o Cajuru fez uma proposta interessantíssima. Se todos os parlamentares do país inteiro devolvessem 50% de todos os penduricalhos, ele não falou nem de salário, do que tem direito a penduricalho. Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio beca, contratação de empresa para fazer consultoria. Mas, pelo amor de Deus, quando rola essa história de consultoria, 80% está ali roubando. Então é assustador isso. E o Cajuru, quando ele apresentou o projeto, ele disse, olha, se o país inteiro fizer isso aqui, vamos cortar na carne 50%, consegue erradicar a fome, consegue botar a saúde em primeiro lugar, a educação em primeiro lugar, consegue com esse dinheiro, para você ter ideia, pagar a dívida externa, mas pagar mesmo, não é fazer o que o outro falou que fez não, e não fez. Tirou o dinheiro interno, acabou com o país e pagou a dívida externa, depois deve 5 vezes mais. Não é isso. Mas nós teríamos um país completamente diferente. O que significa que a máquina pública hoje é o fator principal, é o maior ofensor dos problemas que nós temos no nosso país. É preciso olhar para isso. É preciso olhar para isso. André Spínola, pré-candidato a deputado federal aqui na nossa Excelsior da Bahia. Ruth, o que é que tem novidade aí, você que trouxe para o nosso programa hoje? Olha só, amanhã é 22 de julho. Eu não vou estar aqui, mas é um dia importante. Você me deu agora um susto, porque já estamos no fim do mês. Já, passou rápido, né? É, André? Rapidinho. Correndo, rapaz. Já estamos indo pro fim do ano, amigo velho. Meu irmão. Pois é, amanhã é o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. E a gente sabe que é uma profissão de muita luta. Inclusive, a Almir Santana entrevistou hoje pela manhã a presidente do sindicato. Ah, ótimo, eu não ouvi. Foi ótimo o programa e falando realmente das dificuldades. Pois é. E ela falou de uma coisa interessante, Ruth, antes de você continuar, não lhe cortando, mas pegando Pode falar, o gancho. querido. Que ela falou uma coisa interessante, que as pessoas precisam cobrar o recibo de pagamento do serviço prestado, né? Porque às vezes quem sofre mais com isso é a própria doméstica, porque ela, quando vai cobrar uma dívida de uma das possíveis donas de casa ou patroas, né? Elas dizem, não, já paguei. Qual é a prova que ela tem que pagou, né, se você não tem um recibo, né, para apresentar?
em qualquer tipo de problema, se for na justiça, se for, seja lá onde quiser. Ela alertou para isso, eu achei super interessante. O ICIBA é a garantia de tudo. Então, assim, se a pessoa vai fazer uma faxina na sua casa, se ela vai fazer uma faxina durante dois dias na semana, isso não configura, né, um trabalho que você tenha que pagar todos os impostos e encargos. Mas é necessário, sim, assinar o recibo, né, que a pessoa trabalhou, o transporte incluso, tudo direitinho. Então, assim, foi importante essa vitória dessa classe, né? Porque trabalhava 12, às vezes a pessoa dormia na casa do patrão, não tinha horário de descanso. Então, é um dia importante. Foi bom você falar que hoje se comentou isso no programa do nosso amigo Almir Santana. E a gente precisa, de fato, valorizar esse trabalho, porque vou te dizer uma coisa, trabalho de casa não é brincadeira não, viu, gente? E às vezes as pessoas, não. né, às vezes as pessoas falam, fulano não tem necessidade de estar com uma funcionária dentro de casa e tal. Gente, tem gente que trabalha o dia inteiro e não pode cuidar da casa com esmero, com a atenção que essas pessoas cuidam. E, além disso, é uma fonte de renda, de emprego. Gerador de emprego. Que a gente tem que valorizar e enaltecer, porque eu, lá em casa, sem Dona Lúcia, eu e Viviane, a gente é um braço quebrado. Pois é. Dona Lúcia, um abraço, se a senhora estiver me ouvindo, ela deve estar lá em casa hoje trabalhando também. Mas é isso, é o nosso braço direito, a gente tem que ter cuidado, pagar direitinho, honrar, porque é uma profissão digna e que precisa, aliás, como a gente precisa delas, né? Verdade. E eu digo sempre o seguinte, se você tem muito dinheiro no banco e pode pagar mais que o salário mínimo à sua empregada doméstica, pague. Faça isso. Não é? Porque às vezes as pessoas dizem, é o salário mínimo, eu vou pagar só o mínimo. Pô, se pode dar um pouquinho mais, dá, gente. Verdade. Vamos aqui ao trânsito. A gente volta já para encerrar o nosso programa com o nosso André Espínola, Ruth, Fernanda, que está aqui com a gente, a Tati também. E você, amigo ouvinte, daqui a pouquinho eu dou um bom dia, né? Muita gente participando do nosso Zap aqui, muito obrigado. E vamos aqui no trânsito. Informação do trânsito. De volta com mais informações da região do aeroporto, na Avenida São Cristóvão, houve um acidente mais cedo com caminhão, ônibus e carro. Havia muito congestionamento. Agora o trânsito segue um pouco melhor no final da paralela, no acesso a essa região do aeroporto, mas na Avenida São Cristóvão, no sentido Lauro de Freitas, ainda tem lentidão. Reflexos dessa situação, e nem adianta desviar na Avenida Caribé, porque também tem lentidão por lá, no sentido Lauro de Freitas. Então, para chegar em Vilas do Atlântico, nesse momento, é melhor seguir pela orla mesmo, por Ipitanga. Promoção Sintonia VW. A cada R$800 em serviço em uma concessionária Volkswagen, concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço, autorizada pela SECAP. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior. Estamos aqui em 106.1, a sua Rádio Excelsior. Sorrir pra vida, juntos na mesma sintonia. É bom estar aqui com você, tem sempre uma nova emoção no ar. Nas ondas do rádio, espalhando amor e felicidade. Com um amigo do coração, fortalecendo a nossa amizade. Vem sorrir pra vida com Josenel. Se liga com a gente, Josenel, o seu amigo do coração. É o nosso Alô Excelsior, a nossa amizade. Bom dia, bom dia. Somos uma família. É a família Excelsior. É você aqui, juntinhos com o Josenel. É hora de cantar e sorrir. Se liga com a gente, Josenel, o seu amigo do coração. É hora de sorrir pra vida com o Josenel.
Excelsior para você participar. 98713-2982. Bom dia, o pessoal que está com a gente aí. Bom dia, Josenel e Ruth e o pré-candidato a deputado. Estou conectado no seu programa aqui, é Ailton do Baiacu. Manda um alô aí para Bela Móveis na Ilha de Taparica. Alô, meu amigo Ailton do Baiacu aí na Ilha de Taparica. Bela Móveis é onde você encontra os melhores móveis aí. Gostou, Ailton? Gostou? Aquele abraço para você, meu amigo. Bom trabalho. Bom dia, Josenel. Deus abençoe aí. Saúde e paz. Marilene do Alcançu. Alcançu fica ali em Castro Alves, na Bahia. Já estou achando que hoje é sexta-feira. Pois é. Bom dia, Ruth. Bom dia, Josenel. Bom dia, Josenel. Está massa a entrevista. Um abraço do DJ Paulinho Cerqueira de Lauro de Freitas, na Bahia. Gostaria de fazer uma pergunta ao entrevistado André Espínola. O que ele ia fazer a respeito da democratização da comunicação, liberação de autora e concessão para pessoas comuns poderem ter a sua emissora. É uma pergunta que já tem isso, viu? Mas o André vai responder para você. Olha, sobre a democratização da comunicação, pelo que eu entendi, é para liberar mais outorgas para pessoas comuns, não é? Digamos assim, para não ficar muito na mão de político, de empresário, na mão de igrejas, como tem muito, não é? Eu acho legal, acho importante. As rádios comunitárias, inclusive, elas têm uma importância muito grande, um papel importantíssimo dentro das comunidades. Ela consegue dialogar mais próximo com as comunidades. Eu acho legal, acho importante. Isso aconteceu ao longo desses últimos 10 anos, melhorou bastante, mas precisa evoluir mais. Pois é. Gente, olha, o papo é bom, já o nosso Ailton tá aqui, gostei muito obrigado. Valeu, Ailton, aí na Ilha de Taparica. Gente, o papo quando rende, né, Ruth? A gente passa o tempo rápido e dizer a você, meu querido amigo André Espínola, que continue com esses pensamentos, né, com esse projeto. É um projeto diferenciado, não tem a menor dúvida. Às vezes as pessoas até podem interpretar mal a princípio, quando diz assim, não, esse cara, será que é isso mesmo? Mas gente. Quem tem um pensamento como esse e expõe, né, numa campanha, depois, se o André não for... Não tem como, né? Não tem como. Colocar isso em prática, realmente vai ser... E fazendo na pré-campanha. Josenel, tem uma coisa, tem a cereja do bolo. Tem a cereja do bolo. Além de abdicar de tudo isso aqui que o André está dizendo, eu, por exemplo, enquanto parlamentar, trabalhando, eu terei direito ao salário. 33 mil e alguma coisa. E quando entra lá hora extra, entra sessões extraordinárias, viagens e por aí vai, isso vai para muito mais. O que cai líquido na conta de André Espínola, André vai doar 80%. E essa doação vai ser feita através dos das pessoas, não posso falar, né, de eleitor agora, mas através das pessoas que vão acreditar no nosso projeto e que a gente vai dizer, instituição de caridade tal. Digam aí para mim quem é que vai receber esse dinheiro esse mês. Nós vamos doar 48 salários nos 48 meses do mandato. Bom, legal, muito boa a explanação e é isso aí. Feliz caminhada para você, meu amigo. A gente sabe que a batalha é árdua, mas, né, você vai encontrar gigantes na sua frente mas com carinho, com jeito, com perseverança a gente chega lá. Minha amiga Ruth, agora Ruth Lima, você e as considerações finais, como falava o povo da rádio. Eu estou feliz aqui com essa proposta de André. É o que eu acredito, é o que a gente espera, né? A gente do bem espera isso, que político faça, trabalhe, né? Ele não vá se eleger
para tirar proveito, ficar milionário e deixar dinheiro aí para as próximas gerações, que é o que a gente tem visto, as próximas 10 gerações da família deles. Infelizmente é isso que acontece. Então é disso que a gente precisa, e política foi feita para isso, viu, gente? Foi para isso que política foi feita, para trabalhar, para o social, para quem mais precisa, e para fazer o país cada vez mais justo, porque a gente precisa de alegria, se divertir, ter dinheiro para viajar, de avião e do que a gente quiser, porque nós merecemos. Então, educação, saúde, eu espero que de fato, se eleito, toda essa proposta ela possa ser concretizada e que outros possam seguir o seu caminho. Amém. Eu retorno na próxima segunda-feira. Um bom final de semana, fiquem em paz. E olha, a cidade está recheada aí de coisa boa, viu? Aproveitem o final de semana. Beleza. Fernandinha, obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Tati, Eu que agradeço, obrigado muito bom também. estar aqui. Tati, dê um bom dia ali, que você também é locutora. Dê um bom dia aqui nesse microfone de Ruth. Tudo bem com você também, né? Fala aí. Tudo bem. Bom Nessa dia a todos. caminhada aí, né, com o André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior. Bom dia, Ruth. É isso aí, bela entrevista. Valeu. Tá bom. Andrezão, fé, força e coragem. coragem. Deixa eu avisar o pessoal que quiser acompanhar o nosso trabalho. Todas as quartas-feiras eu estou fazendo uma live para o nosso público ouvinte, para as pessoas que querem conhecer o nosso trabalho, no @André Espínola Oficial. Quarta-feiras, 19 horas. E tem o Fale com o André no 9677-1306, o DDD é 71. Um abraço, obrigado, viu, Josenel? Valeu, meu amigo. Ruth, muito obrigado, viu? Tamo junto sempre, né? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus. Amanhã a gente volta às 9 da manhã, trazendo para você mais um Alô